outro vídeo, eu queria ouvir alguém falando. Acho que eu vou pedir para o Augusto falar alguma coisa, porque ele é um ator, ele trabalha com som, né? Augusto. Augusto, diz para. Olha, para mim, como ator e como contador de histórias, a palavra, né, o som é fundamental, né? Eu sempre falo isso quando eu dou oficina, né? O grande trabalho do contador de histórias é burilar a palavra. E eu tive a grata felicidade de ser aluno de Jane Celeste, que me deu milhões de dicas maravilhosas, dicas que eu uso até hoje, desse burilar, de brincar com a palavra, porque através do som você pode transformar uma palavra, né? A palavra casa pode, da forma como você diz, ela vira uma casa completamente diferente, né? Você pode ver uma casa, uma casa. São casas completamente diferentes. Então, esse trabalho, tanto para o ator como para o contador de histórias, trabalhar a palavra é fundamental, com certeza. Está sem som, Duaia. Tem outro detalhe, Augusto, você trabalha muito com criança, né? Exato. E aí, como é que é isso? Eu sempre brinco de uma coisa que quando eu falo isso, né? Que eu vou trabalhar com criança e que eu que sou, querida Jane, eu que Eu sou. também. Quem não é fã de Jane Celeste? Que eu digo que criança é o pior público que a gente tem. Por que eu digo isso? Porque o adulto, como ele tem milhões de regras e normas, ele está lá seríssimo. Ele pode estar odiando, mas ele está com aquela cara de. Né? A criança não. A criança, se ela não gosta, se ela sente alguma coisa que não está certo, ela já se desliga, já vai embora. Então, essa questão de trabalhar a palavra com a criança é muito mais fundamental. Porque a palavra tem que ir inteira, não pode ir pela metade, que aí a criança começa a não se interessar por aquilo. Então, esse cuidar da palavra, do fraseamento, isso é muito importante, fundamental para que a comunicação se faça completa. Porque se não se faz completa, a criança desiste. E vai embora e puxa já o cabelo do outro, já sai correndo, e não está nem aí. E acho que isso pode até influenciar no gosto dela, não só pela arte, mas pela leitura, pelo escrever, né? Por conhecer, né? Não, e a criança fala, olha, uma vez eu estava, não sei se vocês já ouviram falar no Zezuca. O Zezuca tinha uma coisa chamada Rádio Maluca, que era a coisa mais maravilhosa, era um programa de auditório de rádio para criança. Então, mais uma vez, a utilização do som e da palavra eram fundamentais, né? E eu gostava, quando eu participei de todas as edições da Rádio Maluca. E numa das últimas, eu gostava sempre de ficar na plateia para, quando ele me chamasse, eu subia no palco, né? Para sentir a plateia, sentir. E eu sentei do lado de um senhor que do lado tinha um menino. E aí eu sei que ele tinha 6 anos porque o Zezuca fazia entrevistas com as crianças, né? E perguntava a idade. O menino tinha 6 anos. E aí ele foi olhar para o pai e me viu. Aí ele pulou no colo do pai, chegou para mim e falou assim: eu gosto muito daquela história que você fala. Eu caio, cai logo, pelo amor de Deus. E caiu na gargalhada. Então, eu ganhei o dia completamente nessa situação, porque primeiro ele percebeu a questão do som, né? E chamou tanta atenção dele que ele precisou falar para mim essa situação de alegria dele. Para mim foi tanta alegria que eu ia contar. O Zezuca não entendeu nada, depois eu expliquei para ele. Eu ia contar uma história e contei essa que gostou. E eu, olha, queria nem saber se não tinha a ver com o dia ou não. Eu falei, não, vou fazer uma homenagem aqui aos meus queridos, e contei a história. Então,
esse trabalho com a criança tem que... Essa questão da palavra é fundamental para o trabalho com a criança. Você agora me fez lembrar uma história do som também, ligada ao som. Eu fazia um vilão, o Simplício, que achava, inclusive, que a Terra era plana, numa peça sobre Galileu. É uma coisa que se parece com alguém, né? Não tinha problemas, o Simplício era um pouco, digamos, limitado. E Galileu já sabia que a Terra era redonda, né? E estava sacando um monte de coisa. E o Simplício queria cortar, atrapalhar a vida do Galileu. E quem fazia o Simplício era eu. Eu não sou um homem, né? Eu era um personagem masculino. Então eu sempre tinha a questão de se eu estava imprimindo essa masculinidade no Simplício. Cheguei a cortar o cabelo aqui embaixo, mas na hora de falar, a gente procura montar um personagem que seja coerente e tal, né? Mas a resposta da criança é que vai dar o nível de compreensão e se você chegou lá, é exatamente isso que você disse. Não chegar não tem jeito. E aí, um dia, no meio de uma cena que eu tinha que pegar uma coisa no chão, perto da plateia, era bem perto, quando eu abaixo para pegar a coisa no chão, um folheto, um pergaminho que ele ia roubar o pergaminho do Galileu, eu abaixo, eu ouço aquela vozinha de um garoto. Seu chato. Meu Deus, chato? Eu ganhei o meu dia também. A gente ganha o dia, né? Maravilhoso, né? Funcionou. Era chato. Era tudo que você queria ser, era chato.